Olá, alunos do Paraná! Tudo bem com vocês? Estamos aqui, eu, professora Carol, o nosso intérprete Natan, para mais uma aula de zoologia para você, aluno do 7º ano. Se você está aqui e está gostando dessas aulas, chama sua família para acompanhar tudo com a gente. Hoje a nossa aula não é mais sobre artrópodes, a gente já falou bastante sobre esse grupo, não é mesmo? Então vamos falar de um outro grupo, que é o último grupo dentro dessa linhagem, dos invertebrados. A gente vai aprender hoje sobre os equinodermos. Mas antes, vamos aos nossos recados importantes. Nós temos ali o Patrick falando para você se dedicar, porque agora é a reta final, a gente está quase encerrando esse ano letivo, então não deixa as coisas ficarem ruins para o seu lado, se dedique. Você pode assistir as videoaulas, fazer resumos no seu caderno, pesquisar nos livros, nos sites da internet, para poder compreender todos os assuntos que a gente está aqui conversando. Lá no Classroom tem aquela questão para você responder que valida a sua frequência. Não deixa de passar lá e responder no final dessa aula. Você que está respondendo a atividade impressa, lembre-se do dia de ir na escola devolver a atividade e pegar novas. A gente está quase encerrando, então você não pode deixar as datas passarem. Uma coisa bem importante, estejam sempre com o caderno de vocês em dia, porque vocês conseguem então assimilar todos os conteúdos que a gente está vendo, ok? Então, para começar, vamos ser felizes, be happy, um dos nossos objetivos para hoje e para o resto das nossas vidas. Além disso, hoje a gente vai conhecer os animais do filo dos equinodermos, os equinodermatas. O Patrick é um exemplo de equinodermata, olha que legal. Nós também vamos entender as características fisiológicas deles, como que o corpo deles funciona, quais órgãos eles têm, para a gente poder comparar com os outros animais que nós já conhecemos. Então, para que tudo isso fique anotado no seu caderno, esteja com o seu material aí, já coloca a data de hoje e vamos começar essa aula. Os equinodermos, eles são animais exclusivamente marinhos. Todos eles vão viver no mar. Então o Patrick está aqui para mostrar pra gente que isso é verdade. Ele está lá no fundo do oceano. Nós vamos conhecer então quem são todos esses animais. O primeiro que eu tenho ali é o pepino do mar. E nós temos um representante deste grupo aqui na nossa aula hoje. O pepino do mar, ele é um pouquinho diferente dos demais equinodermos, porque ele tem o corpo meio molinho. Mas ele pertence a esse grupo porque ele tem as mesmas características que os outros animais. Quais são os outros? O segundo que a gente tem ali é a bolacha da praia. Provavelmente, quando você foi para a praia um dia, você encontrou esse animalzinho na areia. Ela se chama bolacha da praia ou bolacha do mar. E assim como o pepino, ela também faz parte desse grupo. Além disso, nós temos os ouriços do mar. Eles são esses animais com o corpo repleto de espinhos. São um pouquinho perigosos, se você pisar neles vai machucar seu pé. Mas são animais bem fofinhos que também a gente pode encontrar na praia, já que eles são marinhos. Nós também temos ali as estrelas do mar. E nós temos aqui na aula uma representante de uma estrela que é do Nordeste. Ela é um pouquinho diferente da outra que a gente tem aqui na sala, e ela é uma estrela que tem 5 tentáculos, 5 perninhas. Diferente da estrela que a gente tem aqui, que é uma estrela do Paraná, que tem 9 patinhas, 9 braços. São estrelas do mar, pertencentes ao mesmo grupo, mas com características diferentes, que é o que diferencia as espécies delas. Além disso, nós também temos estrelas serpentes e lírios do mar, que hoje a gente não vai ter nenhum desses representantes, mas eu tenho as imagens aqui, que vocês podem observar. São animais bem coloridos, bem chamativos e que sempre vão ser encontrados no fundo do oceano, ok? Então anota aí no seu caderno essa informação porque é bem importante. Todos os organismos do grupo dos equinodermos têm uma característica exclusiva. Eles têm um endoesqueleto. Esse endoesqueleto é um esqueleto de calcário e é um esqueleto interno. Diferente dos artrópodes, que tem um esqueleto externo, fora do corpo, os equinodermos têm um esqueleto dentro do corpo. Então aqui a gente tem essa estrela do mar, bem grandona, que demonstra para vocês que o esqueleto deles ele não se desfaz. Já que ele é de calcário, o animal pode morrer, pode perder as suas partes orgânicas, mas o esqueleto calcário permanece.
E então essa é a principal característica que define esses animais desse grupo. Então anota aí no seu caderno, é uma coisa bem importante, você não pode esquecer. Vamos então conhecer mais informações sobre esses animais. Na maioria dos animais desse grupo, a gente vai encontrar espinhos ou então pontas bem pontiagudas no corpo deles. A gente pode ter aqui no nossa aula animais que não tenham, mas, por exemplo, o ouriço do mar que eu te mostrei tem vários espinhos. Se a gente for analisar a origem da palavra, a palavra é uma palavra grega. E equinodermo vem de equin, que significa coberto de espinhos, e derma, pele. Então ele tem a pele coberta de espinhos. É uma característica que a gente pode observar nesses animais e que a própria nomenclatura ajuda a gente a entender isso. Legal, não é mesmo? Esses animais, eles são animais que na fase adulta têm uma simetria radial. Então você pode cortar ele em qualquer plano e você vai encontrar metades iguais. Por que eu disse na fase adulta? Porque geralmente na fase de larva deles, eles vão ter uma simetria diferente. Então todos eles são observados com essa característica na fase adulta. Porque eles são redondinhos, eles têm várias pontas, então a gente consegue separar eles em duas metades iguais, independente do plano que eu traçar. Anota aí que é outra característica desse grupo. Agora a gente vai fazer um quiz para refrescar sua memória e fixar esse conteúdo. Nós temos aqui um Pokémon, a Staryu. Você conhece ela? Ela é um Pokémon aquático que apresenta as mesmas características de uma estrela do mar. Qual é o nome dado à principal estrutura presente no corpo desses animais? Nós temos na letra A, pele, na letra B, concha, na letra C, endoesqueleto e na letra D, exoesqueleto. Analisa, responde aí no seu caderno e daqui a pouquinho a gente está de volta. Voltamos, galerinha! E analisando as nossas alternativas, nós tínhamos na letra A, pele. Mas vários animais têm pele, não é mesmo? Então não é exclusividade. Na letra B, concha. Nós vemos que outros animais, dentro dos invertebrados, tinham conchas, mas eu não falei nada nos equinodermos para você. Quando a gente fala de esqueleto, o endoesqueleto é um esqueleto interno. O exoesqueleto é um esqueleto externo. Então, esses animais desse grupo têm como principal característica o esqueleto interno, o endoesqueleto. Então, anota aí que isso aí é mega importante, ok?
Continuando agora, a gente vai falar de outra característica que esses animais apresentam, que é só do grupo deles, então exclusividade dos equinodermos. Eles têm um sistema ambulacrário dentro do corpinho deles. O que é isso? É formado por um conjunto de canais. Então, se vocês observarem aqui na imagem, ó, são vários canais dentro do corpo do animal, por onde passa um líquido. Esse líquido é basicamente feito de água do mar, mas também vai ter outras substâncias que estão misturadas ali na água. Essa água do mar vai entrar dentro do corpo do animal por uma placa perfurada no esqueleto, que a gente chama de madreporito. É um poro bem pequenininho por onde a água passa e vai passando por dentro dos canais. Esse, então, é um tipo de sistema que os animais têm. Nós, seres humanos, temos sistema respiratório, digestório, eles têm um sistema ambulacral, ok? Então, anota aí também. Esses canais que formam o sistema ambulacral formam também os pés ambulacrais, que o animal apresenta. Se vocês observarem aqui no GIF, a gente vê bem com facilidade esses pezinhos. Eles servem tanto para locomoção, para alimentação e fixação do animal. Nós temos aqui, ó, na nossa aula, essa estrela do mar bem bonita. E aí embaixo do corpo dela, vocês conseguem observar que tem um canal principal e aí nós temos essas projeções bem pequenininhas que são os pés ambulacrais. Ela usa isso para se locomover no fundo do oceano e também pode usar para capturar o alimento que ela vai poder se alimentar depois. Quando a gente tem estrelas que ficam fixadas na parede de um aquário, elas também usam esse tipo de estrutura para grudar e não cair no vidro. Então é bem legal de se observar isso aqui, ó. Se você encontrar uma na praia, pega na sua mão para você poder observar, vai ser bem legal. Cuidado que se ela estiver viva, ela vai querer se mexer, e aí você pode derrubar ela no chão e machucar ela. Mas esses animais, eles escondem algo bem legal que a gente vai conhecer já já. Esses animais, aqui agora mudou a imagenzinha, nós temos um ouriço do mar, para falar da circulação e da excreção deles. Eles não têm um rim, um coração, igual outros animais. Então, como que eles realizam esses processos? Eles utilizam o mesmo canal dos canais ambulacrais para transportar essas substâncias. Lembra que eu falei que tinha água basicamente, mas tinham outras coisas? Então são essas substâncias do corpinho deles. Eles fazem esse transporte dentro desses canais, beleza? E falando de digestão, a gente conhece o nosso amigo Patrick lá, que convive com o Bob Esponja, e eles adoram comer hambúrguer de siri. Será que os outros equinodermos também comem hambúrguer de siri? Acho que não, né? Esses animais, eles têm uma digestão extracelular, então fora das células. Eles têm um lugar específico no corpinho para fazer essa digestão. E o sistema digestório deles tem um começo e um fim. Então a comida entra pela boca e vai sair todo aquele resto que não foi aproveitado através do ânus. Vários animais vão ter adaptações para fazer esse tipo de alimentação. A da estrela do mar não é exatamente igual à do pepino do mar, mas eles realizam esses processos. Quando a gente fala de alimentação ainda, as estrelas do mar, elas podem colocar o estômago para fora, para auxiliar nesse processo de ingerir o alimento e digerir o alimento. Então, se vocês observarem com atenção o nosso GIF aqui da aula, vocês conseguem ver o estômago dela saindo para fora, galera. Esse cara aqui, que é o pepino do mar, ele também tem uma característica bem interessante e bem peculiar. O que acontece? Ele tem a capacidade de jogar para fora todo o intestino dele. Quando ele se sente ameaçado, ele acaba jogando para fora para assustar os outros animais. Então, é uma característica desse grupo conseguir colocar os seus órgãos internos para fora do corpo. Isso é bem legal, não é mesmo? É uma característica que a gente não viu em outros grupos de animais. Falando do sistema nervoso desses animais, eles têm um anel nervoso bem no centro, e aí esse anel ele se espalha com alguns nervos através das pernas desses animais. Então você vai encontrar esse tipo de estrutura. Eles não têm um cérebro, mas eles também não têm aqueles gânglios, igual dos artrópodes. Eles têm um nervo principal
que vai ter uma grande concentração de células nervosas e através do corpo esses nervos se espalham. Então eles são bem sensitivos, porque o nervo se espalha por toda a parte da pata dele, do braço dele. Então se você encostar, ele vai perceber muito rápido. Então eles são animais com extrema sensação tátil. Quando a gente fala de respiração desses animais, é uma respiração feita através de difusão, através do sistema ambulacrário. Como assim? O ar, o oxigênio que eles vão precisar, vai ser passado por dentro dos caninhos e aí de uma célula para outra esse ar vai passando. Ele não vai ter uma estrutura específica para isso. Em algumas espécies, a gente pode observar brânquias, mas não em todas. Então, é uma respiração bem simples. Esses animais vivem no fundo do mar, então para eles é bem simples filtrar a água através dessas brânquias que eles vão ter na parte de baixo do corpo. Quando a gente fala de reprodução desses animais, é bem interessante. Grande parte deles tem sexos separados. Então, a gente vai ter um macho e uma fêmea. A reprodução pode ser tanto assexuada quanto sexuada. Nesse caso aqui, ó, a gente está vendo um tipo de reprodução do ouriço, que é uma reprodução sexuada. Vocês conseguem ver aqui, ó, que o ouriço está liberando os óvulos na água. E aí o ouriço macho vai liberar os espermatozoides que vão encontrar esses óvulos e vão fecundar. Lembra que eu te falei da larva que tinha uma simetria diferente? Então, quando acontece a fecundação, a larva ela se forma e ela vai para outro lugar. Ela não tem o mesmo formato do corpo dos pais. E ela precisa se fixar em um lugar para terminar de se desenvolver. A fecundação vai ser externa. Então, igual a gente está vendo aqui, ó, os gametas são liberados na água. Quando é interna, é dentro do corpo. Mas a gente não observa isso nesse grupo de animais. Além dessa reprodução que tem a liberação de gametas, a gente também tem uma reprodução assexuada, que é aquela característica peculiar desses animais. A estrela do mar, ela pode se reproduzir se dividindo. Então ela vai pegar um pedacinho dela ali e vai produzir muitas células e aí essas células podem regenerar o animal. Então se ele perder um braço, ele não fica tão triste, porque ele pode produzir outro braço. E ele também pode se reproduzir dessa forma. Então ele vai gerar novas estrelas para poder aumentar a quantidade de animais naquele convívio que eles estão. Cada pedaço é capaz de se regenerar e gerar uma nova estrela. Então, esse animal tem uma característica bem parecida com o da planária. Lembra quando a gente conversou de plateumintos? Quando você pegar uma estrela na beira da praia, se ela estiver viva e por acaso cair um bracinho dela, você pode pôr ela na água de volta, que ela vai se regenerar. E até mesmo aquele braço que caiu, se você colocar na água, ele vai se regenerar também e vão ter duas estrelas no mar a partir daquele momento. Então é bem interessante de vocês conhecerem isso e se um dia encontrar esse animal na praia, conseguir observar isso na natureza. Outro quiz para a gente fixar tudo isso, galera. Os invertebrados prepararam uma grande festa zoológica, olha que legal. Entretanto, para manter os bons costumes e evitar confusão, os convites continham a seguinte advertência: aqueles que apresentarem fecundação interna não entram. Assim, dos invertebrados a seguir, aquele que poderá participar da festa é: nós temos na letra A, a aranha, na letra B, a lombriga, na letra C, o ouriço do mar e na letra D, o caracol de jardim. Quem será que pode entrar nessa festa? Pensa aí um pouquinho, daqui a pouquinho a gente volta.
Voltamos, galerinha! Você descobriu quem é o convidado que pode participar da festa? Dentre esses animais que nós temos aqui, o único que não apresenta fecundação interna, ou seja, que não tem a junção dos gametas dentro do corpo, é a alternativa C, o ouriço do mar. Nós estamos falando desse grupo hoje, então era óbvio que seria essa a resposta. Vamos agora ao momento de relembrar todos aqueles pontos importantes da aula. O Patrick é um exemplo de equinodermo, ok? Por que ele é um exemplo de equinodermo? Porque ele tem um esqueleto interno de calcário e um sistema ambulacral. Então, aquelas projeções da patinha dele que ele usa para se locomover. Esses animais podem ter uma respiração branquial, mas também podem ter uma respiração por difusão através das células. O sistema circulatório e excretor deles é feito por esses canais ambulacrais, que a gente viu lá no comecinho da aula. O sistema nervoso deles tem um anel neural bem no centro do corpo e aí tem projeções com nervos radiais espalhados pelos tentáculos ou braços desse animal. O sistema digestório deles é completo, por isso que ele come hambúrguer de siri, né? Ele come pela boca e elimina o que ele não tiver aproveitado. A reprodução pode ser tanto sexuada quanto assexuada. Então a gente viu que esse animal se regenera ou então ele une gametas. Isso é bem legal, não é mesmo? Agora a gente chegou num momento bem legal dessa aula para você que participou da Semana do Conhecimento. Nós passamos para vocês um e-mail para que os alunos enviassem os trabalhos realizados. Então nós temos aqui 5 exemplares dos trabalhos que chegaram para a gente. Nós temos o trabalho da Mariane Cunha dos Santos, de Jardim Alegre, que é o número 1. O número 2 é da Elisandra da Costa Ferreira, da Escola Estadual do Campo Conceição Linhares de Almeida, de Mangueirinha. Temos também o número 3, da Giovana Gambatesa da Costa Ribeiro. O número 4, da Vitória Gonçalves Almeida da Silva, do Colégio Estadual Santos Dumont. E o número 5, da Mariana Figueira Pereira. Esses são os trabalhos que a gente coletou naquele canal de e-mail e que ficaram muito legais. E a gente ficou muito feliz de saber que vocês realizaram, galera. Vocês estão de parabéns. Nas próximas aulas, eu vou trazer mais trabalhos da galera que enviou. Então, se você mandou o seu, aguenta aí que daqui a pouquinho a gente expõe ele aqui na nossa sala de aula. Ficaram maravilhosos os trabalhos. Parabéns de novo, meninas! E agora chegamos ao momento de nos despedir. Nós despedimos do filo dos invertebrados também. Na próxima aula a gente vai aprender sobre outros animais. Então, se cuidem, galera. Tenham uma rotina de estudo. Dediquem um tempinho do dia de vocês para isso. Se você não se dedicou lá atrás, não tem problema. Agora é a hora de correr atrás do prejuízo. Façam as atividades que os professores estão propondo para vocês. Tenham uma rotina de se alimentar bem, tomar água, fazer atividade física, porque isso é muito importante, ainda mais agora. Thank you, muito obrigada e take care. Se cuidem para que no próximo ano a gente possa se encontrar nas salas de aula. A gente se encontra na próxima aula de ciências. Até mais!